Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Natália. Começamos agora mais um programa Antivírus, dedicado à análise da conjuntura semanal. O título desse programa Antivírus é A Chapa está esquentando, resta saber para quem. A chapa está esquentando, entre outros motivos, porque a conjuntura política está se acelerando. Cada semana, cada dia, às vezes cada hora, traz fatos novos muito relevantes. É o caso das sessões do Supremo Tribunal Federal de ontem e de hoje, cujas decisões e implicações serão analisadas pela Natália Sena logo a seguir, tanto no que diz respeito a Lula, quanto no que diz respeito à CPI da Covid, e também, claro, ela vai falar das reações de Bolsonaro e de outros setores da direita frente a essa situação. Mas antes de falar da conjuntura política, é importante que nós falemos da situação econômica, social e sanitária. Em 31 de dezembro de 2020, havia 7.675.973 casos confirmados da Covid-19 e 149.949 óbitos. Ou seja, 7.675.000 pessoas que foram contaminadas, adoeceram, e praticamente 150 mil pessoas que faleceram. Isso no dia 31 de dezembro de 2020. Pois bem, em 11 de abril de 2021, há alguns dias, nós já havíamos saltado para 13.482.000 casos confirmados e para 353 mil óbitos. Fomos de 7.675 para 13.482 casos. Fomos de 150 mil para 353 mil óbitos. Há uma aceleração evidente. Foram necessários 40 dias, de 7 de janeiro a 25 de fevereiro, para a gente saltar de 200 mil para 250 mil óbitos. Depois, bastaram 27 dias, de 25 de fevereiro a 24 de março, para nós chegarmos a 300 mil óbitos. Depois, 17 dias, de 24 de março a 10 de abril, para nós chegarmos a 350 mil óbitos. Nessa marcha, nós vamos chegar entre maio e junho na dantesca marca de 500 mil de mortos. Enquanto isso, a vacinação avança muito lentamente. Até o momento, cerca de 20 milhões de pessoas receberam a primeira dose e 6 milhões de pessoas receberam a segunda dose. No ritmo atual, levando em consideração a falta de insumos e tudo mais, só em 2022 nós vamos conseguir atingir os percentuais de vacinação que vão nos permitir falar em imunização. Logo, ou bem o país adota protocolos radicais de isolamento social e acelera muito o ritmo de vacinação, ou o genocídio vai ter continuidade. Como é que pode um país que dispõe de um sistema único de saúde e que antes do cavernícola vacinava todo ano dezenas de milhões de pessoas contra a gripe, não estar conseguindo agora dar conta da tarefa de vacinar contra a Covid? Há várias causas, mas uma delas é que o governo federal propositalmente está desmontando o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é uma instituição nacional, capilarizada, mas que pode ser destruída a partir de cima, como eles vêm fazendo. Essa desarticulação do Sistema Único de Saúde, operada consciente e propositalmente pelo governo Bolsonaro, tem obrigado os demais entes da federação a buscar alternativas, entre as quais a criação de, entre aspas, autoridades sanitárias informais, como em certa medida busca fazer o consórcio do Nordeste, ou como fazem prefeituras que se articulam para enfrentar a pandemia, como é o caso de Araraquara, como é o caso de São Leopoldo. Acontece que essas alternativas reduzem o dano, mas não resolvem o problema. A pandemia, ela exige uma reação centralizada, especialmente agora, em que há um caráter nacional da distribuição da pandemia,
que estão circulando novas cepas, em que a taxa de transmissão está extremamente descontrolada, que a população mais jovem está sendo atingida, em que há um colapso do sistema, um desabastecimento e um colapso em muitas cidades e muitos estados do país. É sempre bom lembrar que a pandemia não é igual para todos. Não é igual, por exemplo, para as Forças Armadas, que têm utilizado os hospitais públicos que as Forças Armadas controlam para cuidar da sua corporação. Mas, principalmente, ela não é igual para todos, porque, na ausência de vacina, o isolamento social é a melhor prevenção. E nem todo mundo pode se isolar. É principalmente por isso que o impacto é maior sobre os trabalhadores, os mais pobres, os periféricos, as mulheres, os negros e negras, que são aqueles que não podem se isolar se não houver uma política do Estado brasileiro para criar as condições para o isolamento. Sendo essa a situação, a CPI da Covid tem potencial explosivo. Sobre isso, como nós já dissemos, será a Natália que vai falar. Agora, para agravar ainda mais a situação, não é só de pandemia que sofre e morre o nosso povo. Há também a fome, a inflação e o desemprego. E tudo isso está relacionado à situação econômica. E a situação econômica tem relação direta com a política do governo federal. E tudo isso está se refletindo nas disputas sobre o orçamento 2021. O governo tem até o dia 22 de abril para sancionar o orçamento 2021. E existe um impasse entre os parlamentares, do Centrão principalmente, e o Ministério da Economia. Os parlamentares do Centrão querem ver as suas emendas mantidas, o Ministério da Economia quer manter o teto de gastos, exige cortes, e, obviamente, o que incomoda o Centrão não são os cortes feitos na saúde e na educação, mas sim o fato de que eventuais cortes podem afetar as emendas negociadas pelo relator com os deputados do Centrão. Por isso é que o Lira e o Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, resistem aos cortes sugeridos por Guedes. A situação orçamentária ela remete à situação da economia real. A China e os Estados Unidos têm provocado uma demanda crescente de produtos primários. O preço do minério de ferro, do petróleo, dos grãos e das proteínas animais tem crescido. Agora, essa dinâmica primária exportadora, que é estruturalmente ruim, porque coloca o país numa condição de dependência, na época dos governos federais encabeçados pelo PT, pelo menos parte da renda resultante dessa dinâmica primária exportadora foi aplicada em políticas públicas de crescimento econômico e de algum bem-estar. Mas agora, essa dinâmica primária exportadora não está tendo a sua renda utilizada com essa finalidade. Está só alimentando as burras dos ricos. É por isso que o Brasil consegue, nesse ambiente em que mais de 100 milhões de pessoas, segundo o Cavernícola, estão com dificuldades de se alimentar, é o mesmo país em que há novos bilionários. Bom, o crescimento do desemprego, da fome, da inflação, associados à redução do orçamento das áreas sociais, confirmam que mesmo esses ganhos que alguns setores da economia estão auferindo através da exportação não estão sendo redistribuídos. E, pelo contrário, a postura do governo e do empresariado continua sendo a de aproveitar a pandemia para passar a boiada. É por isso que os donos da Riachuelo, da Centauro, do Habib's e de outras empresas que são bolsonaristas, que apoiam o governo, estão pressionando para acelerar a reedição daquele programa que permite a suspensão dos contratos de trabalho e a redução de salários. Eles alegam que somente assim eles vão poder evitar mais demissões. Evidente que um auxílio emergencial maior, que durasse mais tempo e que tivesse maior abrangência, além de tornar possível que uma parte grande da população possa também fazer isolamento social, um auxílio emergencial maior contribuiria muito mais para ampliar as vendas. Mas, como se vê, os empresários, esses citados e outros, sabem muito bem que os lucros que eles têm
derivam da exploração da força de trabalho e, por isso, querem pagar o menor salário possível e explorar o máximo de tempo possível os trabalhadores. De toda forma, embora estejam unidos nesse propósito, os empresários estão divididos em relação a 2022. Parte segue com Bolsonaro, e inclusive reuniu-se recentemente com ele, e outra parte do empresariado está apostando numa terceira via para o processo eleitoral. O que uns e outros, uns empresários e outros empresários não querem é o PT. O terrível é que há petistas que acham que vão contornar esse obstáculo indo para o centro, ou seja, buscando o apoio de parte da direita e buscando o apoio do empresariado, pois é isso que quer dizer ir para o centro na situação atual do Brasil. A recente eleição no Peru mostrou o que pode acontecer com a esquerda que resolve ir para o centro quando um país está polarizado como está o nosso e como está o Peru. Mas disso, das eleições do Peru e de outras questões internacionais, eu vou falar depois de ouvir a Natália nos comentar o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal ontem e hoje, e também sobre a CPI da Covid e sobre o rosnar do cavernícola. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, boa noite, Walter. Então, primeiro dizer que parece que tem uma concordância geral no país sobre a imensa importância do enfrentamento da pandemia, né? Esse cenário que foi descrito por Walter agora no início do antivírus é devastador e é muito difícil sustentar que isso não seja a prioridade atual no nosso país. Acontece que, como a gente sabe, esse enfrentamento da pandemia, ele não acontece naturalmente, né? Ele depende de decisões políticas, decisões que já está mais do que provado, não serão tomadas pelo governo Bolsonaro, nem pelos seus aliados, né? E aí é também por isso que tem uma grande importância a batalha que vai ser travada na CPI da Covid, né? Uma batalha que, obviamente, depende da pressão da opinião pública, do comportamento da mídia em relação ao assunto, da atitude dos setores não bolsonaristas da direita, né? E também da ofensiva da esquerda, tanto do ponto de vista da mobilização social, da pressão em torno do funcionamento e das investigações da CPI, quanto da ofensiva na própria atuação da CPI, no Senado e no Congresso de uma forma geral, né? E aí, sobre isso, é importante dizer que não cabe 1 milímetro de moderação na atuação da esquerda na CPI da Covid, né? O governo já mostrou que veio, né, e mostrou que quer desmontar a investigação que ainda nem começou, né, mas não funcionou, né, tentaram pressionar o Supremo com aquela divulgação do áudio falando sobre impeachment de ministro do STF, para mim é óbvio que aquilo foi combinado, mas a instalação da CPI foi confirmada, né, a decisão do ministro Barroso foi confirmada pelo plenário no dia de ontem, e eu acho que isso é um sinal, né, do potencial que a investigação tem, obviamente, se feita da forma como precisa ser feita, com dureza jurídica e política, né? Então, pode contribuir, obviamente, a gente não tem ilusão que vai se resolver de forma exclusiva na CPI, mas ela pode contribuir para antecipar o fim do governo, né, desse governo que já tem tanto sangue nas mãos. Pela composição da CPI, né, que já foi indicada agora essa semana, a situação não parece ser tão confortável para o governo, né? A CPI é composta por 11 senadores. Tem 4 desses senadores que foram indicados que são considerados linha de frente governista na CPI, né? Que é o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, é o presidente nacional do PP, inclusive o mesmo partido do presidente da Câmara, né? Vamos lembrar. Marcos Rogério, do DEM, de Roraima, líder do DEM no Senado, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Então, esses 4 são considerados a linha de frente
governista, mas a CPI tem 11, né? Quem são os outros 7? 5 são considerados como independentes, né? São alinhados de forma geral com o programa do governo, votam em matéria de governo no Senado, mas não são linha de frente de defesa do governo, inclusive fazem críticas ao governo, em especial no que diz respeito à gestão da pandemia, né? Esses 5 são Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que é o líder da maioria no Senado, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas também, que é o líder do MDB, Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, né? Então, esses 5 são os que são analisados como independentes, e pela oposição está o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que é o líder da oposição e o autor de um dos requerimentos que deram origem à CPI, né? Então, essa é a composição que está indicada. A preços de hoje, como eu disse, não é tão confortável para o governo, né? Mas é sempre bom lembrar que isso é a preços de hoje, né? Não é uma CPI da esquerda, então a gente deve ficar atento para a possibilidade de esse cenário se alterar, né? Por isso é tão importante manter a pressão, manter a vigilância, o acompanhamento dos trabalhos da comissão e mobilizar para que a conclusão dela seja rigorosa e rápida, né? É muito fundamental que a investigação seja dura e também rápida, justamente porque as conclusões da CPI devem ser mais um instrumento de pressão pelo impeachment. E também porque, vamos combinar, né, os crimes estão escancarados, basta querer analisar. Então, eu acho que nada vai adiantar um relatório lindo que diga o que todo mundo já sabe, de que o governo foi criminoso na gestão da pandemia, que seja feito, divulgado, concluído daqui a não sei quantos meses, quando mais dezenas de milhares de brasileiros e brasileiras já vão ter morrido, né, de Covid. E, então, eu acho que é importante isso, né, que os trabalhos da CPI sejam feitos ao mesmo tempo que siga muito forte e crescendo a mobilização em defesa do impeachment, né. Queria só dizer mais uma informação que a gente teve hoje, que o provável relator será o Renan Calheiros, do MDB. Isso está sendo considerado positivo, né? Ele está nesse bloco dos chamados independentes, mas em relação à presidência da CPI, ainda tem um imbróglio, porque o PSD no caso, o Renan do MDB, que tem a maior bancada no Senado, né? E aí o PSD, que tem a segunda maior bancada, está na disputa pela presidência da CPI, mas tem 2 senadores do partido, né? Um deles está na chamada linha de frente governista, que é o Omar Aziz, e o outro é o Otto Alencar da Bahia, que é a preferência da oposição para ser o presidente da CPI, né? O Omar Aziz, até alguns dias atrás, estava contra a instalação da CPI. Então, enfim, essa batalha ainda sobre a direção da comissão não está definida, mas essas são as informações que a gente tem hoje, né? De toda forma, acho que a tarefa fundamental no que diz respeito a isso é vincular muito as informações que a CPI obtiver, as conclusões que chegar, com a cada vez mais urgente e necessária derrubada do governo Bolsonaro o quanto antes, né? E aí esse assunto, obviamente, está vinculado com o outro assunto que Walter comentou, que eu iria falar aqui hoje, que ocupou também a pauta do STF no dia de ontem e também no dia de hoje, que é a decisão do plenário sobre os direitos políticos de Lula, né? Primeiro, eu queria fazer um comentário, né? O julgamento de ontem, onde o plenário decidiu que ele próprio, o plenário, deveria apreciar o recurso do HC, né? Numa situação que sempre é resolvida pelo relator ou, no máximo, pela turma, já é uma prova cabal
de que há muitos anos, do que há muitos anos está sendo jogado nas nossas caras, né? Que o judiciário não abre mão, pelo contrário, faz questão de exercer protagonismo político, né? Claro que sempre tentando se disfarçar de técnico, de neutro, mas cada dia menos essa conversinha emplaca. Inclusive, pelas falas que os próprios ministros, alguns pelo menos, pelas falas, posturas, discursos que eles adotam no julgamento, né? Ontem mesmo, Lewandowski escancarou, quando falou sobre a capa e o nome do processo, chamando a atenção para o fato de que, quando o caso envolve Lula, a lei é outra, né? Mas, de toda forma, por outro lado, né, após o resultado de hoje, que concluiu uma parte do julgamento, uma coisa importante, que é que agora o plenário decidiu sobre a incompetência, né? Então, acerca dessa questão da incompetência da 13ª Vara de Curitiba, ficou bem mais difícil tirar alguma nova decisão da cartola e anular esse reconhecimento da incompetência de Curitiba. Então, por isso, é muito importante o que aconteceu hoje, né? Uma decisão que a gente comemora, que é muito relevante, que sacramentou a incompetência de Curitiba para processar e julgar Lula, né? Agora, também é importante dizer que esse julgamento de hoje foi mais uma peça no jogo do ativismo judicial contra Lula, né? Que não cessou agora, nem vai cessar provavelmente nunca, ou nem tão cedo, né? Que é o seguinte, por causa do seguinte, a 13ª Vara é definitivamente incompetente, mas segue em aberto se a questão da suspeição vai ser mantida ou não, e também segue em aberto, isso aí tem uma importância mais secundária, para onde vão ser encaminhados os processos, né, se para São Paulo ou Brasília. De toda forma, o mais importante é o seguinte, não são os 11 ministros do STF que elegem Lula, ou qualquer presidente, né? Eles judicializam a política, mas nós não, né? Por isso é que a gente precisa, cada dia mais, se dedicar a vencer a batalha que está sendo travada agora, né? E não esperar para travar a batalha de 2022, né? E uma coisa é certa, a gente vai ter candidatura petista em 2022 ou antes, e tudo está caminhando para que seja a do companheiro Lula, né? Outra coisa é muito certa também, é preciso que a gente intensifique muito, muito mesmo, a pressão, a mobilização, a organização popular em prol do impeachment, né? A gente não pode contar com o STF, não pode contar com a maioria do Congresso para barrar o genocídio, né? A CPI é importante, a possibilidade de ter Lula disputando as eleições é fundamental, mas a gente sabe que só o fim desse governo já é capaz de salvar o Brasil de uma tragédia ainda maior, né? Não é o fim em 2022, numa eleição em que supostamente Bolsonaro já estaria derrotado, como muita gente na esquerda anda proclamando por aí, né? Mesmo as pesquisas que estão saindo agora, né, favoráveis a nós, a nossa candidatura, devem ser olhadas com cuidado, né? Porque é bom lembrar que Bolsonaro mantém ali firme 1/3, pelo menos até agora, né? Além de ser armado e perigoso, né? Então, a gente não pode vacilar quanto a isso, quanto a manter a guarda alta e quanto a fazer tudo que a gente tiver que fazer aqui e agora para derrubar esse governo, né? A gente tem que olhar para as milhares de vidas que são perdidas todos os dias e que poderiam ser evitadas com uma política adequada, uma política nacional adequada, diferente dessa que a gente tem aí, né? Seja com o isolamento social, com proteção social, o isolamento com proteção social, né? Seja de vacinação. As duas coisas tinham que estar acontecendo de forma muito rigorosa e a gente estaria perdendo bem menos brasileiras e brasileiros, né? Esses brasileiros e brasileiras, esses milhares que estão morrendo todos os dias, eles estão sendo mortos, né? Não estão morrendo de causas naturais, estão sendo assassinados em razão dessa política que o governo federal está adotando, né? E vamos lembrar
que essas milhares de pessoas que estão morrendo são, em sua maioria, trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, quem se dispõe a ser instrumento de defesa da maioria do povo, da classe trabalhadora, não pode ficar esperando mais de um ano pela próxima eleição, né? Por isso é que as lutas pela vacina, pelo auxílio emergencial decente, a luta por uma dura investigação contra os crimes da pandemia, a luta pelo impeachment, né, devem ser combinadas desde já com a luta por Lula presidente, novas eleições, né, e com muita luta social e um programa à altura das mudanças que a gente precisa fazer no país, caso a gente volte ao governo, né. Agora, então era isso um pouco do que eu queria falar sobre esses dois julgamentos importantes que o STF realizou nos dias de ontem e hoje, lembrando que na semana que vem, né, só uma observação, prossegue. Já está indicado que na semana que vem, essa outra questão da suspeição vai ser analisada pelo plenário. Agora eu vou devolver a palavra para a Valda, que vai falar um pouco para a gente sobre as eleições que aconteceram no último final de semana na América Latina. Obrigado, Natália. Então, a Natália disse aqui que ficou pendente para a semana que vem o tema da suspeição. Mas é óbvio que isso não deveria também estar pendente. Como ela própria já falou, o plenário não deveria ter votado esse tema que o Fachin trouxe a voto. Esse assunto já estava decidido, já havia uma decisão monocrática. E o Fachin deixou claro, numa entrevista que ele deu, que ele estava fazendo isso como parte de um plano para depois colocar em votação a questão da suspeição por tabela. Pois bem, nós acabamos de dizer aqui, a gente ouviu a Natália falando que esse tema não deveria ter ido a voto. Imagine, então, o tema da suspeição. Porque houve uma decisão da turma, que é superior, e essa turma deliberou pela suspeição. A suspeição já foi julgada. O plenário não é instância de apelação de uma decisão da turma. Essa matéria da suspeição, ela é muito importante, ela diz respeito a questões fundamentais do processo, questões fundamentais do direito do acusado, no caso, o Lula, de ter o direito a um juiz que seja imparcial, e, portanto, esse assunto, menos do que o outro, não pode ir a plenário. Mas notem, pessoal, para a gente ficar esperto, né? Se eles votaram a pedido do Fachin essa questão e deu 8-3, eles, de certa maneira, criaram um precedente na opinião pública para naturalizar a votação seguinte. Já votaram a outra, a gente mesmo está falando aqui como se fosse natural, né? Já votou uma, agora vai votar a outra questão. E qual é o problema? Se vocês notarem, 3, Fux, Marco Aurélio e Cássio Conká, votaram contra a decisão do Fachin. E entre os que votaram a favor, tem 3 figuras, Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, cuja opinião a gente bem sabe qual é. Esses 3, somados ao Cássio e ao Fux, são 5. Para dar maioria para uma decisão insólita de eliminar a suspeição. Então, a gente tem que manter a pressão, porque se do ponto de vista da elegibilidade, a decisão que já foi confirmada, ela é muito boa e muito forte, do ponto de vista político, a suspeição do Moro é muito importante, inclusive do ponto de vista do debate nacional, do que é a Operação Lava Jato, do que foi a interferência dos Estados Unidos. Então, a gente se soma à alegria com que todo mundo comemorou a decisão de hoje, mas vamos usar essa alegria para aumentar a pressão, para que na semana que vem ou a votação não ocorra e prevaleça por WO a decisão da segunda turma, ou para que prevaleça uma maioria que reafirme a suspeição do Moro. Mas eu queria agora falar do tema das eleições que ocorreram esse final de semana de 10 e 11 de abril, que confirmam o quanto é complicada a situação política latino-americana, a situação política internacional, né? Muito rapidamente, na Bolívia, houve eleições departamentais, que seria o equivalente aqui às nossas eleições regionais, estaduais. E em 4
estados em que a disputa foi para o segundo turno e ocorreu agora, tá certo? Nesses 4 estados, o MAS foi derrotado. Ou seja, o MAS só governa os 3 departamentos, Cochabamba, Oruro e Potosí, que ele já tinha vencido no primeiro turno, como parte daquela onda que levou à vitória na eleição presidencial. Agora veio um revés. Esse é um sinal preocupante. É curioso dizer que em alguns desses departamentos onde o MAS perdeu, ele perdeu para forças que originalmente eram do MAS e romperam com ele. Por exemplo, o partido Yalaya Bolívia, ou Jalala Bolívia, tá certo? Que resulta de uma cisão no MAS, né? Outro exemplo é o Unidos por Tarija. O cabeça desse partido já foi militante do MAS. Da mesma maneira, num outro espaço, o Movimento Terceiro Sistema tem também uma liderança que é produto de uma dissidência do MAS. Então, a gente está vivendo uma situação em que a vitória obtida na eleição presidencial não se traduziu no segundo turno para as eleições departamentais, numa vitória correspondente do MAS. Claro que o MAS continua com muita força política, mas tem aí um desafio. Não é um desastre o resultado da eleição da Bolívia, mas confirma que nós não estamos vivendo um passeio. Agora, no caso do Equador, não foi um passeio e foi um desastre. E nós temos que falar isso desse jeito. Houve uma convocação a favor do voto nulo. Essa convocação foi feita por líderes indígenas que fizeram oposição ao governo Correia e que, na opção entre um banqueiro neoliberal e uma candidatura de esquerda, escolheram o voto nulo. Na verdade, quase eles apoiaram o banqueiro, mas ia pegar tão mal, mas tão mal, que eles escolheram o voto nulo. No Equador, no primeiro turno, houve 1 milhão de votos nulos, e no segundo turno, 1.600.000 votos. Essa diferença se deve à convocatória feita por esses líderes que quiseram recusar tanto a candidatura de esquerda quanto a candidatura de direita. Seria sido possível vencer a eleição no Equador se não tivesse sido essa a posição do Iaco Pérez e de várias organizações vinculadas ou que haviam apoiado o Iaco Pérez no primeiro turno das eleições, né? Muito bem. Isso confirma algo que a gente já havia opinado em outra circunstância, que não se pode passar a mão na cabeça do esquerdismo, mesmo quando ele vem apoiado em discursos radicais, em defesa do meio ambiente, dos povos originários, dos direitos e das ancestralidades. Esquerdismo que não sabe distinguir entre um banqueiro neoliberal e uma candidatura de esquerda é um perigo. Eu lembro aqui que há algumas semanas um intelectual muito importante português chamado Boaventura de Souza Santos, que muita gente conhece aqui no Brasil e muita gente gosta aqui no Brasil, disse que não sabia que conselho dar para amigos dele, que eram líderes indígenas, que estavam exatamente colocando essa questão. Fica comprovado que ele deveria ter dado um conselho, que era: apoiem a candidatura de esquerda, não defendam o voto nulo. Veja o desastre que ocorreu, né? Nós temos que sempre, nessas disputas, colocar a política no comando, né? Ter uma visão de conjunto das coisas. Ou então, o que vai acontecer é o que aconteceu no Equador, o esquerdismo ajudar a classe dominante. Por óbvio que esse não foi o único fator que definiu o resultado das eleições. Teve a ação direta do governo dos Estados Unidos, o Ministério Público da Colômbia, associado ao governo do Lenin Moreno, interferiram também no processo eleitoral. Há toda uma operação de lawfare contra o Revolução Cidadana, que é o partido do Rafael Correia, o partido do candidato, né, que disputou as eleições, ficou em segundo lugar. Num certo sentido, é duríssimo, tal qual, um pouco mais, um pouco menos, o que a gente vive aqui no Brasil. Tudo isso influenciou. Mas se não tivesse havido a campanha pelo voto nulo, nós teríamos vencido a eleição no Equador, né? E notem que nós não estamos diante de um pequeno percentual de pessoas, é um grande percentual de pessoas. Por isso, também não adianta só denunciar o esquerdismo. Agora que houve a derrota, é preciso que
o partido do Rafael Correia avalie os motivos pelos quais a convocatória do voto nulo ganhou tanta gente e tome as medidas para recuperar o apoio dessas pessoas. Agora, o que eu queria mesmo destacar é o que ocorreu no Peru, né? No Peru, nós vamos ter uma eleição de segundo turno polarizada entre duas candidaturas extremas. De um lado, o Pedro Castilho, que é um sindicalista, um professor de escola rural, uma figura ligada a um partido de esquerda de clara orientação marxista, leninista e revolucionária, um defensor da Revolução Cubana e da Revolução Bolivariana, tá certo? E, de outro lado, você tem a Keiko Fujimori, filha do Fujimori, que foi presidente, que deu aquele autogolpe, um corrupto e um criminoso, condenado, né? Então, é uma eleição entre extrema-direita e, de certa maneira, extrema-esquerda, e foi inesperado, porque todas as pesquisas e todos os analistas diziam que quem iria ao segundo turno é a Verônica Mendonça, que já disputou a eleição anterior, teve um belíssimo resultado, havia uma enorme expectativa de que ela iria ao segundo turno, inclusive porque, além de ser uma figura de esquerda, ela tem uma posição muito mais razoável do que a do Pedro Castilho em temas importantíssimos para nós, como, por exemplo, a questão dos direitos das mulheres, em que o Pedro Castilho é muito, muito conservador, para ser delicado. Então, a expectativa é que a Verônica iria ao segundo turno e nós teríamos um segundo turno Verônica contra Keiko, né? Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a Verônica Mendonça, na reta final da eleição, resolveu disputar o centro. Nós conhecemos isso aqui, né? Resolveu disputar o centro e foi atropelada por uma candidatura de esquerda. Então, fica aqui o ensinamento de que, óbvio, nós temos que fazer de tudo para derrotar a Keiko e seu fugifascismo. O Pedro Castilho pode não ser o candidato dos sonhos da esquerda gourmet, né? Mas é o candidato que tem que ser apoiado. Mas fica aqui o ensinamento de que, num país polarizado, ir ao centro não é uma certeza de vitória. Pelo contrário, pode ser uma armadilha. Eu queria encerrar esse roteiro aí internacional falando de algo que tem a ver, direta e indiretamente, com o resultado das eleições da Bolívia, do Equador e do Peru, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Isso vai ter muito impacto aqui no Brasil, né? Já está tendo, né? Tem muita gente que acha que o Biden é uma espécie de anti-Reagan. O Reagan é aquele que dizia que o Estado não seria a solução, mas sim uma parte do problema. E o Biden estaria fazendo o oposto, estaria dizendo que é o Estado quem tem que ser a solução, tem que ser o líder do processo que vai recuperar os Estados Unidos. Ele falou num discurso recentemente que o setor privado não vai poder resolver a crise sozinho, que o governo federal deve ser uma parte grande, né, desse processo de solução da crise. Claro que esse discurso e as medidas que o Biden está tomando revelam que há um certo esgotamento do neoliberalismo nos Estados Unidos. Mas eu queria chamar a atenção para um fato que muita gente nossa que comemora essa virada keynesiana do Biden esquece. O neoliberalismo não é só Estado mínimo. O neoliberalismo é Estado mínimo a serviço das transnacionais, a serviço do capital financeiro. Portanto, se ontem o Estado era mínimo para beneficiar eles e hoje deixa de ser mínimo para beneficiar eles, vamos nos entender, né? A mudança não é exatamente aquilo que nós queremos, que nós desejamos. Faz diferença para nós? Claro que faz, mas não é aquilo que nós queremos. Basta ficar atento para o que está acontecendo com a política externa do governo Biden. Se vocês olharem o que ocorreu no mundo nas últimas 48 horas, tem escalada de conflitos envolvendo Estados Unidos, Rússia e China. E isso pode ter desdobramentos muito pesados. Até porque o que, no fundo, Biden diz que quer é deter o avanço da China. Né? Deter o avanço da China. Ele disse muito claramente que as medidas que ele está tomando têm como objetivo impedir que a China se torne uma liderança, que a China ela ultrapasse os Estados Unidos. Né? Ele disse muito claramente que a China
pretende se tornar o país mais poderoso e mais próspero do mundo, mas isso não vai acontecer enquanto ele, Biden, estiver na presidência. E que, na opinião dele, para comprovar que as democracias funcionam, é preciso fazer o que ele está defendendo fazer nos Estados Unidos, mas com o objetivo de conter a ascensão chinesa, com o objetivo de enquadrar a Rússia. E aí vem uma questão importante que a gente tem que lembrar, que aqui no Brasil muita gente diz, e lá nos Estados Unidos também tem gente que diz, que o Biden estaria fazendo o que está fazendo, de certa maneira, retomando o espírito do New Deal, como se ele quisesse ser um Franklin Delano Roosevelt dos tempos modernos, né? O que a gente tem que lembrar que o Franklin Delano Roosevelt, responsável pelo New Deal nos anos 30 do século passado, ele não teve êxito em recuperar a economia dos Estados Unidos, senão quando começou a guerra. Então, nós temos que ficar atentos para o fato de que a dinâmica da economia dos Estados Unidos e a dinâmica política interna aos Estados Unidos e também essa geopolítica mundial, mesmo com o Trump, com o Biden fazendo esses movimentos internos, pode levar a desdobramentos muito pesados em escala mundial, sem falar dos efeitos que pode ter aqui sobre nós no Brasil, na América Latina, como, por exemplo, atrair capitais, forçar a elevação da taxa de juros, forçar migrações, etc. Esse é um tema ao qual a gente deve voltar nos próximos antivírus, em outros programas, porque é muito importante para nós sabermos o que é que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu encerro por aqui e queria avisar vocês que estão acompanhando o programa, que vocês devem alguns ter percebido, que às vezes a imagem da Natália está travando, porque ela está com muito problema de conexão. Eu nem sei se ela sabe que a imagem dela travou. A voz foi ouvida perfeitamente, mas em alguns momentos a imagem travou, ficou só a imagem dela. Então, não é um problema do equipamento de vocês, é um problema da nossa conexão. Então, terminei por aqui. Natália, é contigo. Acho que agora ela travou total. Natália Sena, você está por aí? Oi, estou aqui, mas minha internet está muito ruim, então pode encerrar. Mas é possível ouvir você perfeitamente. Pode encerrar você. Ela realmente não está conseguindo conexão. Então, a gente vai encerrando por aqui, lembrando, em primeiro lugar, dos cursos da ELAP. A gente vai ter agora, já estamos tendo em abril, o curso sobre o Sistema Único de Saúde, está em curso também um outro curso sobre História da África, tem um curso sobre processos constituintes na América Latina, tem o curso de estudo dirigido de O Capital, né? Então, tem pelo menos esses 4 cursos aí sendo oferecidos pela Escola Latino-Americana de História e Política. Quero lembrar também que nesse domingo agora vai haver uma atividade bastante interessante, que todas aquelas pessoas que estão aqui acompanhando, se puderem acompanhar também, o façam. No domingo, a partir das 19 horas, vai ser feito um debate sobre a proposta de convocação de um encontro nacional livre, entre aspas, de petistas que querem debater as grandes questões programáticas, estratégicas do nosso partido. Então, aquelas pessoas interessadas em participar poderão entrar em contato conosco. Pergunto à Natália se ela já entrou, se ela não quer encerrar falando da nossa homenagem ao companheiro nosso que faleceu esses dias. Posso falar. Então, pessoal, a gente queria encerrar esse programa, né, fazendo uma homenagem ao companheiro Wilson Oliveira. Wilson era dirigente do PT, dirigente nacional do PT, foi secretário nacional de formação, era de São Paulo, né, e era da corrente Avante, né, filiado ao PT desde os anos 80, e foi
mais uma vítima do genocídio que está em curso no Brasil, né? Wilson foi internado com complicações do Covid, ainda escreveu algumas mensagens para a gente no Diretório Nacional enquanto estava internado, estava tendo até uma evolução boa e de uma hora para outra complicou a sua situação e infelizmente ele veio a falecer, né, essa semana, acho que foi na terça-feira, né, Walter? Enfim, a gente queria aqui prestar nossas homenagens, né, nossa solidariedade à família, aos amigos, aos militantes do PT de São Paulo, da corrente que ele fazia parte, que era o Avante, o pessoal que era próximo dele, e dizer que é mais uma vítima e mais um motivo, né, também para a gente lutar, para derrubar o quanto antes esse governo assassino que está vitimando todos os dias milhares de brasileiros e brasileiras. É isso, companheiro Wilson, presente. Companheiro Wilson, presente. Muito bem, pessoal, então a gente declara encerrado esse programa com essa homenagem nossa ao companheiro Wilson. Pedimos desculpas pelos problemas de conexão, que estão muito sérios, e a gente se vê na próxima quinta-feira com o próximo antivírus, onde a gente espera estar também comemorando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou uma não decisão, ou uma decisão a favor, tá certo, da suspeição do suspeitíssimo juiz suposto Moro. Boa noite a todos, boa noite a todas.